أن محمدا عبده ورسوله. Testemunho que não há divindade além de Deus e que ele não tem companheiro. E também testemunho que Muhammad é servo e mensageiro de Deus. Boa noite, irmãos brasileiros. É um prazer estar com vocês novamente nessa live. Toda sexta-feira que nós temos essa live às 21 horas. E hoje, nossa última live antes de começar o mês do Ramadã. O sagrado mês do Ramadã. O importante mês do Ramadã para os muçulmanos. O mês que é o melhor mês para Deus, aos olhos de Deus, que tem os seus melhores dias, que tem os melhores noites, as melhores horas. É um mês de bênçãos, misericórdia e perdão. E também um mês de muito aprendizado, né? Entre como suportar um momento sem água, sem comida, e aí lembrarmos dos nossos irmãos que estão em situação de rua, situação de extrema pobreza. É um momento de reflexão também. Também um momento de nos aproximarmos de Deus com essas ações e também procurar ajudar mais o próximo nesse mês. E também, como sabemos, o mês do Ramadã, faltam 5 dias, ou 6 dias mais ou menos uma semana. E nós teremos uma programação especial para 30 dias desse mês, que serão todas as madrugadas, um programa muito especial. Falaremos mais daqui a pouco. Estou com a presença do meu irmão querido Sheikh Mahdi Elohi, conhecido de todo o público brasileiro, que hoje vai nos brindar com algumas sobre o mês do Ramadã no Alcorão. Como que o Alcorão trata essa visão do mês do Ramadã. Também teremos a presença especial do Sheikh Vahid, de Curitiba, também trazendo uma questão mais sobre o jejum, como que é a prática do jejum, para a gente poder nos preparar para esse mês grandioso. Também teremos a presença do Sheikh Halilu, de São Paulo, falando sobre as partes do Ramadã, do jejum, das ações recomendáveis, segundo os hadiths. Inshallah que nós podemos aproveitar. Sheikh, quero dar boa noite ao nosso público. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A paz e a benção e a misericórdia de Deus esteja para todos vocês, para todo o povo brasileiro. No começo, gostaria de pedir a Deus que proteja o povo brasileiro, cura todos os contaminados e manda da sua misericórdia para a alma dos queridos falecidos. Essa pandemia deixou muita família triste e a situação do Brasil é bem como todo mundo, né? Nem somente o Brasil. Tem uma situação muito difícil, estão passando por uma situação bem difícil. Pedimos a Deus que resolva esse problema, proteja o povo, cura os contaminados que estão sofrendo bastante. Inshallah. E o mês de Ramadã é o mês da súplica, é o mês da misericórdia, é o mês do Alcorão. Ao entrar nesse mês, nós precisamos mudar nossa vida. Olha, irmão, esse mês é diferente. Não é como qualquer outros meses. O grandioso, quando o profeta Muhammad chama esse mês como grandioso e fala sobre a grandiosidade, sobre o nível elevado desse mês, nós precisamos nos adaptar para esse mês e mudar um pouco nossa vida. É muito interessante. E o profeta Muhammad realmente mudava sua vida nesse mês. É muito interessante. Na verdade, no mês de Ramadã, o profeta Muhammad não dormia muito. Recitava mais ao Alcorão Sagrado. Lembrava mais de Deus, né? Sempre estava na mesquita, orando, fazendo oração. Os muçulmanos estão em jejum. É um mês muito especial. É um muçulmano que iniciou, vamos deixar um conselho para queridos irmãos, queridas irmãs que se converteram ao islamismo e querem começar, né? Querem estudar o islamismo, querem, na verdade, ser um muçulmano praticante. Porque, sabe, irmão, tem muitas pessoas que falam sobre o Islã. Tem pessoas, ao falar um pouco com ele,
Eu aceitei, eu vou virar muçulmano. Vou converter ao islamismo. Uma lição, uma aula só, um dia só, né? Mas o que é mais importante é um muçulmano que tiver duas características. Em primeiro lugar, ter conhecimento. O muçulmano que conhece realmente essa religião e depois praticar essa religião. Esse mês é o mês de prática. É o mês de prática. E, alhamdulillah, você falou para irmãos queridos, as pessoas que estão nos assistindo, inshallah, no mês de Ramadã, preparamos 30 programas, inshallah, que vamos deixar para vocês. Na madrugada, um tempo muito espiritual, um tempo que o coração está pronto para receber a misericórdia de Deus. Temos algumas narrativas muito interessantes. É muito interessante. Aquele que distribui, aquele que espalha a misericórdia de Deus no mundo e no universo é Arcanjo Miguel. Ele é chamado como apoiador dos crentes também, apoiador dos fiéis. Quando ele espalha a misericórdia de Deus? Na madrugada. Na madrugada. É muito recomendável levantar, fazer oração pela noite, né? Lembrar de Deus, pedir perdão, recitar o Corão Sagrado, lembrar os pecados que nós fizemos, os pecados que cometemos. E por fim, pedimos a Deus que Ele apague os nossos pecados. Isso é que é muito importante. E, alhamdulillah, inshallah, preparamos, vamos ter 30 programas na madrugada, inshallah, vai começar bem no primeiro dia de Ramadã e vai continuar até 30 dias. E tem coisas bem interessantes, por exemplo, vamos ter uma parte de histórias alcorânicas, as lições que o Alcorão Sagrado deixa para nós. E temos uma parte importante que, para nós conhecer o islamismo, como praticar, nós precisamos conhecer a jurisprudência dessa religião. E temos uma parte especial, jurisprudência de jejum, jurisprudência na verdade, o mês de Ramadã. E temos, por fim, uma parte crença islâmica. Crenças islâmicas segundo o Alcorão Sagrado, inshallah. E, inshallah, temos recitação do Alcorão Sagrado com dois idiomas, árabe, a língua original do Alcorão Sagrado, e também tradução do Alcorão Sagrado, que talvez, sem dúvida, irmão querido vai nos ajudar nesse programa. E faz tudo aqui, irmão. Irmão querido, hoje, é o chefe aqui, faz tudo, Habib. Que Deus te abençoe, abençoe a tua família. Pedimos a Deus que proteja você, Habib, para nós. Tudo bem. Você quer deixar alguma coisa? Como falei antes, irmão, eu vou falar um pouco sobre a importância do Alcorão Sagrado nesse mês. A importância desse livro que temos. Qualquer muçulmano tem um livro original dessa escritura sagrada ou a tradução dele. Vamos conhecer o que é esse livro. Porque, infelizmente, tem muitas famílias que negligenciam. Não tem muita ligação, não ligam muito para esse livro. Somente usam esse livro na festa do casamento. Vamos ler, vamos abrir o Alcorão Sagrado, aqui ele fala. Vamos fazer um casamento para os nossos filhos e colocamos o Alcorão Sagrado no meio para nos abençoar. Sem dúvida faz isso. Isso é a luz de Deus, né? A palavra de Deus faz isso. Mas Deus Altíssimo seja nos ordena a fazer algo ainda mais profundo. Ler, praticar. Isso que, inshallah, é muito importante, inshallah. Precisamos realizar as lições e conhecer as lições e seguir esses versículos do Alcorão Sagrado, que vai mudar nossa vida, vai mudar o estilo da nossa vida, tanto no sentido material quanto no espiritual. Esse livro não é algo só para ler e, na verdade, tem história. Não. Como o livro da história, que somente você precisa ler, nem precisa ligar das lições que ele tem. Não, esse livro é um livro vivo, muito interessante. Esse livro é vivo. E sempre tem lições para nós. Precisamos ler, recitar e aprender as lições dele. E do jeito, segundo essas lições, nós precisamos mudar nossa vida. Tá. Sheikh, vamos nos comunicar com o nosso primeiro convidado, Sheikh Wahid, de Curitiba. Assalamu alaikum, Sheikh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, meu querido irmão Roger e querido irmão Sheikh Mahdi. Tudo bem com vocês? Tudo Salam bem, alaikum. alhamdulillah, Sheikh. Como está o senhor? Tudo bem? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tudo bem. Alhamdulillah. O que o Sheikh vai contar para nós essa noite? Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o clemente e o misericordioso. Ramadan Karim para todos vocês, minhas irmãs e meus irmãos. Hoje eu vou falar um pouco sobre as leis islâmicas do jejum desse mês sagrado. Então, vou começar a minha fala com esse versículo bonito do Alcorão Sagrado, do capítulo 2, capítulo de Vaca, Suratul Baqarah, versículo 185. Bismillahirrahmanirrahim. Shahr Ramadan, الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. O mês de Ramadã, que foi descido nesse mês sagrado, o Alcorão, o seu livro sagrado, que é a orientação e discernimento para seres humanos. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Então, quem está vivo e tem condição, né, tem capacidade para jejuar, deve jejuar nesse mês sagrado. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَى. Então, como vocês sabem, e as pessoas que estão assistindo também ao vivo sabem, tem muitas leis do jejum que não está escrito tudo no Alcorão Sagrado, e os ditos do profeta Muhammad e dos Ahlul Bayt, eles que explicaram para nós as leis islâmicas corretamente. Então, primeiramente, eu quero pedir para meus queridos irmãos, se alguém tiver pergunta, já pode fazer, pode escrever, pode colocar uns comentários, né, para a gente saber suas dúvidas, para tirar nessa live. E, então, nessa parte, nessa frase desse versículo, como eu recitei, فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Quer dizer que quem está doente nesse mês, ou está viajando, não precisa jejuar, mas tem que fazer depois do Ramadã, né? Imagina um caso que está doente durante o Ramadã, mas depois de Ramadã já Deus curou ele e não está mais doente, então tem que fazer quantos dias que não conseguiu fazer no Ramadã, fazer no lugar deles. E outra coisa que tem muita gente que perguntou isso para mim e sempre colocam essas perguntas, as dúvidas nos grupos que a gente tem, que nesse mês sagrado, no Ramadã, só tem que jejuar, tem outra coisa também, o Ramadã é um mês de jejum. Na verdade, como o profeta disse, deu esses nomes para esse mês sagrado, o mês de benção, o mês de misericórdia de Deus, o mês de perdão, o mês de Alcorão Sagrado, né? Primavera do Alcorão, como o profeta deu esse nome. Então, o Sheikh Mahdi também estava falando e vai falar mais sobre a importância da recitação do Alcorão Sagrado nesse mês sagrado. Quem recita um versículo do Alcorão durante Ramadã é igual à recitação do Alcorão inteiro nos outros meses. Então, olha para esse valor da recitação do Alcorão nesse mês. E outra coisa que eu quero falar, às vezes a gente, quando está com jejum, perde a paciência. Isso é muito importante. Os filhos falam, por exemplo, o pai já está jejuando e já está bravo conosco. O vizinho, não sei, a esposa, mas não o muçulmano fiel, não deve ser, não pode ser assim. O muçulmano, durante Ramadã, trata melhor com outras pessoas. Então, a gente tem que mostrar nossa religião nesse mês sagrado ainda melhor do que outros meses para nossos irmãos das outras religiões,
Então, husnul khuluq, né? Tratar bem com as pessoas nesse mês é muito importante. Mas o meu assunto hoje é sobre as leis do jejum. Quem pôde jejuar, quem não pôde jejuar. Por exemplo, esse doente, faman kana maridan, quer dizer, quem está doente e não pôde jejuar, não pode. A lei é isso. Olha, ele sabe que o jejum faz mal para ele. Ele sabe que a doença piora se ele jejuar, mas ainda ele está insistindo em que jejuar, nesse caso, é pecado o jejum para essa pessoa. Não é que assim não é obrigatório, não, mas pode fazer jejum. Não, é pecado jejuar para um doente, mas qual tipo de doença? Ou, por exemplo, viajante, quem está viajando não pode jejuar. Qual tipo de viagem eu gostaria de mencionar aqui, que é, porque nesse tempo curto não podemos explicar todas as leis com detalhes, mas, alhamdulillah, graças a Deus, vai ter essa oportunidade nas madrugadas do Ramadã. Eu acho que todo dia o irmão, hoje ele pode confirmar, eu acho que às 4h, 4h30 mais ou menos, horário do Brasil, nessa página, nesse canal o Islam Fala, vai ter um programa especial e eu falo com detalhe todas as leis, o que quebra o jejum, quem tem que jejuar, se um caso não conseguir jejuar, o que ele tem que pagar e tudo mais. Então, tem algumas perguntas, irmão Roger? Tem uma pergunta, tá me ouvindo? Sim, sim. Cheia, tem uma pergunta. O senhor estava falando do jejum e é uma dúvida que muitos irmãos têm, principalmente porque os irmãos que estão começando e os materiais em português são poucos, né? Então acaba gerando dúvidas. Por exemplo, uma das questões, para quem é obrigatório o jejum do Ramadã? Para quem é obrigatório? Para quem é obrigatório outras as obrigações na jurisprudência islâmica, como a gente sabe, uma menina com 9 anos, quando ela completa 9 anos no calendário lunar, né? O calendário, assim, o calendário do Brasil, eu acho que 8 anos e 8 meses e 20 dias, fica assim mais ou menos. Então, ela deve jejuar e deve fazer sua oração, qualquer obrigação na religião islâmica. O menino, quando completa 15 anos, calendário lunar, né? Aqui, assim, 14 anos e 7 meses e 15 dias. Enfim. E agora tem outra pergunta que passou para minha cabeça. Tem gente que pergunta, mas, Sheikh, tá brincando comigo? Uma menina com 9 anos, ele consegue jejuar? Não, tem dificuldade, ele não pode. Então, a criança nessa idade, ela pode ou não pode, depende da capacidade dela. A gente conhece milhões, né, crianças que conseguem jejuar. O Sheikh Mahdi pode confirmar agora, não sei sua filha, quantos anos tem, Sheikh Mahdi? 9, quase 9,5. Quase 9 anos, né? O meu filho, um menino com 9 anos, 9 e pouco, então ainda não é obrigatório para ele fazer jejum. Mas ele quer fazer, a gente não obriga, né? Mas é criança, até se a gente quer obrigar, né? Se você quiser obrigar, não consegue, porque criança hoje em dia não escuta a sua palavra. Criança faz cópia, né? Copia a sua ação. Criança faz o que os seus pais fazem, se ela gostar, né? Então, ele já está fazendo jejum, então, ano passado também fez. Mas, se um caso não consegue fazer, claro que não pode. Você não pode também forçar, obrigar ela para fazer. E o doente também é a mesma coisa. Mas, por exemplo, doente. Por exemplo, oi, irmão. Na questão de uma pessoa doente, o senhor estava explicando, por exemplo, uma pessoa que fica doente justamente no mês do Ramadã, mas depois ela se recupera e aí para ela é obrigado que faça o jejum depois do Ramadã. Mas, por exemplo, existem doenças que
a pessoa não se cura. Por exemplo, a diabetes, pressão alta. Como que fica isso, nessa questão do jejum para eles? Uhum. Nesse caso também, esse tipo de doença, a primeira coisa que eu queria completar, desculpa a minha fala, que é, porque tem gente que pergunta, Sheikh, eu tenho uma doença, qualquer tipo de doença, eu fui para médico, e o médico disse que você não pode jejuar porque faz mal. Mas essa pessoa vai para outro médico, e aquele outro médico fala, não faz mal, você pode jejuar. Então, na jurisprudência islâmica, você não pode escutar a palavra de um médico se, por exemplo, se um caso, ele sabe que se fizer jejum, né, faz mal e a doença dele piora, então ele não pode jejuar até se o médico permite. E ao contrário, ele sabe que se jejuar não faz mal, ele já experimentou, e ela pode jejuar, né, essa pessoa então, mas o médico proibiu para ele jejuar. Enfim, quero dizer que eu acho o melhor jeito é esse tipo de pessoa experimentar o primeiro dia do Ramadã, né? Se tiver muita dificuldade e ele está sentindo que está piorando a situação com a doença dele, ele não pode jejuar e não pode continuar, mas é bom ele experimentar, como nesse versículo, no versículo 185 que eu recitei, acabei de ler, Deus fala, Inna Allah yuridu Allahu bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr. Deus não quer só dificuldade, Deus quer facilidade. Mas qual tipo de dificuldade ou facilidade? Olha, tem gente que fala, Sheikh, eu experimentei e me provei no primeiro dia e eu não aguentei, eu fiquei com muito fome, eu não aguentei. Mas, meu querido irmão, você não tem nenhuma doença, tem dificuldade, todo mundo tem dificuldade, né? O jejum, claro que você fica com fome, mas a doença é outra coisa. Então, Deus está dizendo que Deus não quer só dificuldade, mas uma dificuldade pesada. Claro que fazer jejum, né? O dia inteiro não comer nada, nem tomar água, não é difícil, né? Mas a sua pergunta, uma pessoa que está doente e a doença dele também não melhora. Ou vamos dar outro exemplo, uma pessoa idosa que não aguenta ficar sem comer e claro que não vai melhorar porque essa pessoa ela já tem 75, 80 anos e não aguenta. Então, esse tipo de pessoa não precisa de fazer, depois do Ramadã, né, fazer qadá, né, fazer outro dia no lugar desse dia que perdeu, não precisa, só tem que pagar kafara. Pagar kafara, como que funciona, eu vou explicar. Falo mais uma vez, vou explicar nos programas especiais no Ramadã que a gente vai fazer na madrugada do mês de Ramadã. E, por favor, meu irmão, não perca esse programa especial do Ramadã nesse canal. Mas tem que pagar para cada dia esse tipo de pessoa doente ou idosa. Tem que pagar... ou alimentar, a gente fala assim, alimentar uma pessoa pobre, uma pessoa necessitada, dar uma alimentação até ele ficar satisfeito. Mas, Sheikh, prato pronto, assim, fica caro, posso dar arroz, não sei, trigo, farinha de trigo, para ele fazer comida, macarrão? Você pode dar arroz ou trigo, e para cada pessoa, a lei é isso, né? 750 gramas, mas eu vou explicar tudo isso com detalhes. Você pode dar para uma pessoa, ou tem gente que trazem para cá, para a mesquita, para a gente distribuir, para a gente entregar para as pessoas necessitadas que conhecemos, tanto faz. Tem alguma pergunta? As pessoas que estão assistindo fizeram uma pergunta ou não, irmão?
Fizeram uma pergunta? Não, estou vendo. Não, até agora não tem uma pergunta, Sheikh, sobre... Não tenho acesso, Habib, não sei. Talvez, não sei. Até agora ainda não fizeram uma pergunta, Sheikh. Mas Uhum. eu tenho uma pergunta. Um problema que a gente tem no Brasil, e o senhor que está aí no Brasil sabe como é sobre, por exemplo, como saber que estamos no mês do Ramadã? Como sabemos, por exemplo, que amanhã começa o jejum? Uhum. Como saber que eu não entendi, a voz está muito baixa, irmão. A pergunta foi como saber, por exemplo, que amanhã começou o mês do Ramadã, por exemplo. Como podemos saber o início do Ramadã? Isso. É, para as pessoas que moram em uma cidade como Curitiba, que tem mesquita, mais fácil. E hoje em dia, essa internet também facilitou bastante. Nesse ano, a quarta-feira vai ser o primeiro dia, e às vezes, tem opiniões diferentes, porque se eu quiser entrar nesse assunto, demora muito, porque os sábios têm diferentes opiniões, né? Ou até algumas vertentes islâmicas, cada vertente, cada grupo, quer dizer assim, sunita, xiita, eles têm opiniões diferentes, e dentro do sunismo e dentro do xiismo também tem sábios com opiniões diferentes, mas cada um pode seguir a lei, né, a fatwa do seu marja, do seu sábio. Mas nesse ano primeiro dia vai ser quarta-feira para seguidores do Ayatollah Sistani, seguidores do Ayatollah Khamenei, e vai ser terça-feira para seguidores do Sayyid Muhammad Hassan Fadlallah, Allah yarhamu. Mas a lei fala isso. Se você olhar, se você conseguir ver, né, enxergar a lua, né, da noite, última noite, por exemplo, segunda noite ou terça noite, a gente vai testar, na verdade, tentar para ver se a gente conseguir ver a lua, já é primeiro dia, ou as duas pessoas confiáveis, né? Eles falam para você que na minha cidade, que essa cidade está perto da sua cidade, ele já viu e te avisou. Então, mas hoje em dia, eu não queria explicar essas leis, porque hoje em dia não precisa de essa preocupação, porque o internet já está escrito. Uma pessoa em qualquer cidade do Brasil, se ele vê a lua, já coloca na internet e todas as outras cidades também vão receber. E outra coisa que na verdade, eu abri esse assunto, eu esqueci. Ramadã, o jejum, não, ou Demorou podemos muito. fazer assim, Demorou muito, Habib. desse jeito. Que, o que Levou quebra 30 jejum? dias para Só comer e beber. jurisprudência. Então, tem Para muitas sexta-noite outras vocês coisas querem? também. Sábios falam assim, 9 coisas que quebra jejum, que eu vou explicar também aqueles programas com detalhe, mas comer, beber qualquer tipo de comida e bebida, e relação sexual, e tem detalhes também nas leis, qual tipo de relação sexual, e, e outras coisas, por exemplo, mergulhar a cabeça inteira embaixo de água também, e outras leis que quebram jejum. E um ponto muito importante, todas essas coisas que quebram o jejum, se você fizer sem querer, sem saber, em um caso você esqueceu que está jejuando e comeu uma coisa, seja uma coisinha ou seja um prato assim, completo, você comeu e lembrou que está com jejum, não invalida jejum, não quebra jejum. Ou relação sexual, ou não sei, sair sêmen, não sei, mergulhar a cabeça, qualquer tipo, sem querer, ou se você esquecer, não quebra jejum. Se tiver mais pergunta, irmão, estou à disposição.
concluir ou falar mais alguma coisa? Não, só para finalizar, posso dizer, posso pedir, na verdade, para meus irmãos aí, vocês, especialmente o Sheikh Mar também, não esqueçam de Sheikh Wahid também para fazer oração nesse mês sagrado, a oração do amigo importante, muito valiosa. E agora, nesses dias difíceis, aqui também no Brasil, você sabe, irmão, estamos em um período muito complicado. E então eu peço para vocês que rezem para nós e para todos os seres humanos. E irmãos que estão assistindo, aproveitem nesse mês, o mês de Deus, o mês de misericórdia. Qualquer ação boa nesse mês tem muito mais benefício do que outros meses. Fazer caridade, ajudar outras pessoas. Na verdade, esse mês não é só para você ser uma pessoa boa, não ser bondosa, somente no Ramadã, não. É para você se, na verdade, preparar, né, para outros meses também. É para você, por exemplo, não mentir, não cometer qualquer tipo de pecado, não se falar mal das costas das pessoas, não se roubar, que essa yani, não tem entre nós. Qualquer tipo de pecado é para você, na verdade, se acostumar, né, se adaptar para ser uma pessoa bondosa, continuar da mesma maneira nos outros meses. Só isso. Obrigado pela essa oportunidade e assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Sheikh. Nós que agradecemos Muito obrigado. a presença do senhor nessa noite. Com certeza, Sheikh, a gente não vai esquecer do senhor nas nossas preces, e nem de nenhum dos irmãos, e nem do Brasil, e nem de nenhuma pessoa no mundo que está sofrendo com esta pandemia. O que o Sheikh disse sobre o programa dos 30 dias, toda madrugada, às 4h30 da manhã, estaremos ao vivo, com a presença do Sheikh Wahid, falando mais sobre questões de jurisprudência, e também vamos falar sobre qualquer pergunta que tenham. Como o Sheikh vai estar ao vivo, mandem para nós antes ou no mesmo dia que a gente passe para ele responder nesses programas. Agora vamos assistir um clipe e voltamos já. Com o clipe, vamos estar resolvendo. Sheikh, o que mais a gente pode falar sobre essas questões, sobre essa, como que eu posso dizer, sobre o Alcorão, a leitura do Alcorão, por exemplo, como o Sheikh citou, que o arcanjo Miguel, ele vem trazer as bênçãos, né, as misericórdias de Deus durante a noite, durante a madrugada, e que uma das coisas que traz mais bênçãos é a leitura do Alcorão, Sheikh. Sim. O senhor pode nos explicar Atrai um pouquinho mais? essas bênçãos, na verdade, graças de Deus. Na verdade, eu queria falar sobre a importância do Alcorão Sagrado. Tem um versículo muito famoso no Alcorão falando sobre o mês sagrado de Ramadã, onde Deus fala: "Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an, hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan." O mês de Ramadã foi o mês que foi revelado ao Alcorão a orientação para a humanidade, evidência da orientação e discernimento, né? O Alcorão Sagrado foi revelado nesse mês sagrado. Mas o Alcorão, cabe explicar uma coisa bem interessante. O Alcorão Sagrado tinha dois tipos de revelações. Uma vez inspirou, revelou a luz do Alcorão Sagrado para o coração do profeta Muhammad. Que Deus abençoe ele e sua família purificada. A luz do Alcorão Sagrado, por completo,
para o coração do profeta. E uma vez, Deus Altíssimo, ou seja, durante 23 anos, versículo por versículo, Deus revelou sua mensagem para o profeta Muhammad. Uma vez, enviando o arcanjo Gabriel. O arcanjo Gabriel falava diretamente com o profeta Muhammad, e o profeta recebia a mensagem de Deus, os versículos do Alcorão Sagrado. E às vezes Deus inspirava diretamente no coração do profeta os versículos do Alcorão Sagrado. Então, o Alcorão tinha dois tipos de revelação. Quando a gente olha, estuda essa parte do Alcorão Sagrado que fala sobre o mês de Ramadã e acha que o Alcorão foi revelado nesse mês, seria a primeira parte, ou seja, o primeiro tipo da revelação do Alcorão Sagrado, que seria a luz do Alcorão, né? A luz do Alcorão. É muito interessante, não somente o Alcorão Sagrado, que todos os livros celestiais, os livros divinos, foram revelados nesse mês. Onde o profeta Muhammad fala, Torá, livro sagrado dos judeus, foi revelado no dia 6º de Ramadã. O Evangelho de Jesus Cristo foi revelado no dia 12º. Os Salmos de Davi, que faz parte do Velho Testamento agora, mas mudou muita coisa, né, desses Salmos do profeta Davi. Os Salmos de Davi foram revelados no 18º do mês de Ramadã. E por fim, o Alcorão Sagrado foi revelado na noite de decreto. A noite mais sagrada, mais abençoada desse mês, que segundo muitas narrativas seria o dia 23 desse mês sagrado. Tá. E quando a gente chama Torá, Evangelho, Salmos de Davi, os verdadeiros, os livros reais, não o que hoje em dia temos como Evangelho, o que hoje em dia temos como Torá. Na crença islâmica, esses livros foram, na verdade, tiraram algumas coisas deles e acrescentaram muitas coisas. Na verdade, mudou muita coisa, mas realmente esses livros foram revelados nesse mês sagrado. Tá. Vamos falar um pouco sobre a virtude do Alcorão Sagrado. Esse livro tão grandioso, vamos ver o que Deus Altíssimo seja fala sobre o seu livro, fala sobre a sua, na verdade, palavra. Onde Deus fala, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Esse versículo, irmão, é muito, muito forte de significado, de espiritualidade. Olha, se tivéssemos feito descer o Alcorão Sagrado sobre uma montanha, telas ias visto humilhar-se, ofender-se por temor a Deus. تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Tais exemplos propomos aos humanos para que raciocinem. O Alcorão Sagrado é tão grandioso. Se Deus tivesse feito, ou seja, se Deus tivesse feito descer, revelar esse Alcorão Sagrado, esse livro grandioso para uma montanha, a montanha iria destruir, ia ser destruir, né? E como Deus Altíssimo seja falar assim, telas ias visto humilhar-se, ofender-se por temor a Deus. Esse livro é tão grandioso. Na outra parte do Alcorão Sagrado, Deus propõe, ou seja, deixa mais um exemplo para nos esclarecer, para nos mostrar a importância desse livro. É o mesmo livro que está nas casas de nós. Tem muitas pessoas que têm o aplicativo do Alcorão Sagrado no celular deles, mas poucas vezes abrem o aplicativo, abrem o Alcorão Sagrado para recitar. É muito pouco. Quando está recitando, aprende as lições dele. É muito pouquíssimo. Quando estuda as lições, começa a praticar. É muito pouco. O Alcorão Sagrado, olhem o que Deus fala no Alcorão Sagrado. Você quer deixar alguma coisa, Habib, querido? Porque vou entrar no outro assunto sobre a importância e a virtude do Alcorão Sagrado. Temos um capítulo chamado Al-Waqi'a, o acontecimento, o maior acontecimento, que seria o dia da ressurreição, o dia do julgamento final. Sabem, o Alcorão Sagrado foi revelado durante 23 anos e quase 1/3 desse livro é falar sobre o dia da ressurreição.
sobre após a morte. O que vai acontecer com o ser humano depois da sua morte. Muito importante. Inshallah, falamos sobre esse princípio, ou seja, esse pilar na crença islâmica, que seria al-ma'ad, ou seja, o retorno, ou seja, dia da ressurreição, dia do juízo final, dia do julgamento, que Deus Altíssimo seja, vai ressuscitar todos os seres humanos. Quando a gente morrer, Deus tira, ou seja, manda para o anjo da morte, Israel, tirar nossas almas. E no dia da ressurreição, Deus manda ressuscitar juntos o corpo do ser humano e a alma dele. Então, o ser humano, junto com seu corpo, junto com sua alma, vai ser ressuscitado para ser julgado no dia da ressurreição, nessa terra mesma. Mas as características dessa terra vão mudar bastante. Ghayrul ard, no Alcorão Sagrado fala Ghayrul ard. A terra no dia da ressurreição, no dia do juízo final, quando os seres humanos foram ressuscitados, não será mais a mesma terra. Vai mudar muita coisa. Vai mudar muita coisa. Parece um deserto. Parece um deserto. Que não tem nem árvore, nem montanha, nem água, nem oceano, nem mar, nem nada. Como a lua. Quando você está visualizando a lua, tem fotos. Bem como a lua. É o exemplo que entrou na minha cabeça. Quando a gente estuda a interpretação do Alcorão Sagrado, quando tem esse versículo, Ghayrul ard, ou seja, uma terra outra. Seria a mesma terra, mas as características, na verdade, o jeito da terra vai se mudar bastante. O Alcorão Sagrado conta: Fala uqsimu bimabaghi'in nujum. Juro, portanto, pela posição dos astros. Quem está jurando? Deus. Está jurando por quê? Pela posição dos astros. Sabem? Tem estrelas que já foram, na verdade, já morreram, já foram apagados. Mas está chegando ainda a luz delas. Porque elas estão tão longe, para chegar à luz delas, ainda nós temos tempo. Porque já faz muito tempo. Tem cientistas que falam, algumas estrelas já morreram muitos anos. Milhões de anos eles morreram. Eles perderam sua luz. Mas pela distância que tem entre elas e a Terra, a gente ainda está recebendo a luz delas. Tão longe a situação delas, a distância que elas têm com a Terra. Juro, portanto, pela posição dos astros. Agora os cientistas falaram para nós sobre a posição dos astros. Deus está jurando pela posição dos astros. وَإِنَّهُ لَغَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. Porque é um magnífico juramento, se soubesseis. Se vocês se soubessem, esse juramento é um juramento muito, muito magnífico. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ. Este é um Alcorão honrabilíssimo. É um livro muito nobre, nobilíssimo. في كتاب مكنون, num livro bem guardado. لا يمسه إلا المطهرون, que não tocam senão os purificados. Ou seja, que não conheçam esse livro, que não aprofundam esse livro senão os purificados. Tanzilun min Rabbil Alamin. Mais uma característica do Alcorão Sagrado. E o Alcorão seria uma revelação do Senhor do Universo. E por fim, afa bihada al-hadith antum mudhinun. Porventura desdenhais essa mensagem? Negligenciam com essa mensagem? Olhem o juramento. Olhem as características que deixa para nós sobre o Alcorão Sagrado. As virtudes do Alcorão Sagrado. E por fim, Deus faz uma pergunta. Será que vocês negligenciam com esse livro? Não estudam, não recitam. Tem muçulmanos que nem conseguem ler. Tem muçulmanos que já faz tempo comprou o Alcorão Sagrado, a tradução do Alcorão Sagrado em português, mas ainda não leu, não recitou. Tem pergunta, mas não faz sua pergunta para tirar sua dúvida.
Todas essas coisas seriam uma negligência. Não liga para o Corão Sagrado. Tem tempo, 90 minutos, 1 hora para assistir uma novela no Netflix, assistir um jogo de futebol, 9 minutos, 90 minutos, mas para o Corão Sagrado não tem tempo. Meu Deus. Chamado de oração da manhã aqui no Irã. Que Deus abençoe todos vocês, inshallah. Continuamos com Sheikh Khalil, inshallah. Inshallah. Irmãos, vamos ver um clipe agora e voltamos, inshallah, com o Sheikh Khalil. Voltamos, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Agora estamos com o convidado Sheikh Khalil. Assalamu alaikum, Sheikh. Tudo bem? Alô? Tá ouvindo, Sheikh? Enquanto vamos esperando o Sheikh, a gente conseguiu o contato do Sheikh. Lembrando aos irmãos, novamente, que agora o mês do Ramadã está próximo. Teremos um programa, 30 programas especiais durante 30 dias. Teremos um programa de 30 dias e todas as noites na madrugada, das 4:30 da manhã até a hora da oração, do chamado da oração. E depois da oração vamos acompanhar um sheikh fazendo oração junto com a comunidade que ele esteja, e depois continuaremos um pouco mais tratando algumas outras questões. Esses programas terão como tema um pouco de jurisprudência, terá especialistas que falarão sobre jurisprudência, sobre ética e moral, sobre crenças e sobre as histórias do Alcorão. Então não percam, estejam acompanhem a gente, que vai ser uma programação muito espiritual e de bastante conhecimento, inshallah. Vamos ver se a gente consegue contato com o Sheikh. Assalamu alaikum, Sheikh, tudo bem? Alô? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam, Sheikh. Tudo bem? Em nome de Deus, o clemente e misericordioso, louvado seja Deus, esteja com o profeta Muhammad e a família profissional dele. Ya Allah, vamos, Sheikh. Pode continuar, Sheikh. Pode continuar. Como que estamos aproximando para mês de Ramadã, mês abençoado, mês sagrado, mês que Allah subhanahu wa ta'ala vai dar mais para a humanidade.
especialmente e as pessoas que com sinceridade entram, conectam com Allah subhanahu wa ta'ala. E com certeza, quem que se prepara para receber um mês sagrado vai ser mais abençoado. Como que a gente, quando quer viajar e encontrar os amigos, encontrar algumas pessoas que são os mais importantes na nossa vida, a gente se prepara, a gente se arruma melhor roupa que tem, a gente se veste para encontrar o nosso amigo ou aquelas pessoas especiais que importantes para nós. Mês de Ramadã, a gente vai encontrar Allah subhanahu wa ta'ala com o coração. Por isso é importante a gente se preparar para entrar esse mês sagrado. Para se preparar, como que nós podemos se preparar para receber e entrar no mês sagrado, mês de Ramadã? Nesse sentido, a palavra de Ahlul Bayt alayhi salam, melhor caminho que eles mostram para a humanidade. Tem um dito, Abbasal, um dos companheiros do Imam Rida alayhi salam, quando encontrou Imam Rida alayhi salam, perguntou sobre o mês de Ramadã. Imam Rida alayhi salam falou para ele: Ya Abbasal, إن الشعبان قد مضى أكثره وهذا آخر الجمعة. Maior parte do mês de Sha'ban já passou. Esse é o último sexta-feira de mês de Sha'ban. فتدارك فيما بغي منه تقصيرك فيما مضى منه. E que tem que se preparar para o que já faltou durante esses meses, mês de Rajab, mês de Sha'ban, ou qualquer coisa que já faltou durante esses tempos, tem que se preparar para recuperar o que já passou. Tem que tentar resgatar do que está faltando. Porque se uma pessoa que durante esse mês de Rajab, mês de Sha'ban, não conseguiu conectar com Allah subhanahu wa ta'ala, não conseguiu jejuar, não conseguiu mais pegar a espiritualidade de que o que está faltando, alguns dias até chegar no mês de Ramadã, tem que se preparar. وعليك بالإقبال على ما يعنيك وترك ما لا يعنيك. E que tem que se preparar o que é importante, o que precisa encontrar, tem que se preparar e entrar, conectar e fazer o que deveria fazer. O que deveria deixar, se afastar, e deixa se afasta daqueles assuntos. وأكثر من الدعاء. Olha aqui como o Imam Riza alayhi salam está ensinando para nós como a gente pode se preparar para entrar no mês de Ramadã. وأكثر من الدعاء. Esse tempo que está faltando para entrar no mês de Ramadã, é que aumenta a sua súplica, conexão com Allah subhanahu wa ta'ala. Liga com Allah subhanahu wa ta'ala através das súplicas, através dos títulos, através do livro sagrado. Wal istighfar. Pede de Allah subhanahu wa ta'ala para perdoar. Tem que fazer arrependimento, e fazer o arrependimento.
se participou de alguns erros, alguns pecados, se afastou durante de algum tempo com Allah subhanahu wa ta'ala, mas esses dias, importante, liga com ela e pede esse mês sagrado, esse livro sagrado, é isso que a gente recitar o livro sagrado. Depois está falando o Imam Rida alayhi salam, "Waktub ila Allahi min dhunubika." Certamente, cada pessoa tem alguns erros, às vezes sem querer. E algumas pessoas com vontade erram, mas não deveríamos entrar e errar ou pecar. Inshallah, que qualquer pessoa que não sabia ou ele errou, participou de alguns pecados, Imam Rida alayhi salam está falando que esses dias os dias que você pode entrar, conectar com Allah subhanahu wa ta'ala e pedir dele para perdoar os pecados que já participou durante esses tempos. ليقبل شهر الله إليك وأنت مخلص لله عز وجل. Através dessas súplicas, através desse arrependimento, através de pedir de Allah subhanahu wa ta'ala para perdoar, purificar, através de essa ligação com o Criador, de que com sinceridade se prepara para entrar no mês do Ramadã. وَلَا تَدَعَنَّ الْأَمَانَةَ فِي عُنُقِكَ. De que não deixa qualquer assuntos que o Senhor deveria realizar, não realizou. Deveria cumprir com a lealdade, mas não deu tempo, ou esqueceu para cumprir, de que esses dias entra, realiza alguns assuntos entre nós e Criador. Entra, se faltou algum jejum que deveria jejuar, esses dias pode entrar e jejuar. Isso aí também é al-amana. Allah subhanahu wa ta'ala está confiando a gente. Por isso está falando que vocês têm que jejuar. Ele está confiando Allah subhanahu wa ta'ala. Para cada um de nós, vocês têm que jejuar. A gente tem que realizar o que Allah subhanahu wa ta'ala está confiando para cada um de nós. Se falta alguns assuntos entre nós e algumas pessoas, deveria pagar, deveria retornar para eles alguns assuntos, algumas coisas, e a gente deveria, durante esses dias, realizar. Para entrar no mês da Ramadã, uma pessoa pura, uma pessoa sem pecado, uma pessoa com mais sinceridade. Depois, Imam Rida alayhi salam está falando: وَلَا فِي قَلْبِكَ حِقْدًا عَلَى مُؤْمِنٍ إِلَّا نَزَعْتَهُ. Não carrega contigo ódio de qualquer pessoa, qualquer crente. Não carrega contigo de maldade de outras pessoas. Não carrega contigo qualquer assunto que está deixando o Senhor ficar nervoso, o Senhor fica imaginando as coisas negativas sobre
outros amigos, outras pessoas. Tem que, esses rancores tem que arrancar. Essa arrogância tem que arrancar, não carregar contigo, entrar no mês da Ramadã é esse jeito. Se está cortado com alguns amigos, algumas pessoas da comunidade, tem que entrar e pedir dele, perdoar, pedir dele, ligar com ele, entrar no mês da Ramadã, não existe no coração do Senhor algumas desses assuntos negativos. ولا ذنبا أنت مرتكبه إلا قلقت عنه. Se antes estava participando de alguns erros, alguns pecados, costumou de fazer alguns erros na sua vida, entre si e com outras pessoas, entre si com o Criador Allah subhanahu wa ta'ala, de que pare, não continue para frente e pecando, errando. E volta, pede e decide com sinceridade para não voltar e pecar e errar mais outra vez para encontrar o mês sagrado, o mês de Ramadã. Wattaqillah, tem que ter temor de Allah subhanahu wa ta'ala. Watawakkal alayhi, confia Allah subhanahu wa ta'ala. Fi sirri amrika wa ananiyatika, seja qualquer assunto que seja entre a comunidade ou qualquer assunto entre si, Allah subhanahu wa ta'ala, mesmo que está em um lugar escondido, mas Allah subhanahu wa ta'ala está olhando, Allah subhanahu wa ta'ala está sabendo. Por isso, diz que Imam Mirza alayhi salam está ensinando para nós que esse jeito tem que entrar e encontrar o mês de Ramadã. Outro dito de Imam Sadiq alayhi salam. Imam Sadiq alayhi salam está falando, ensinando para nós, Ahlul Bayt alayhi salam, que como a gente pode se preparar para o mês do Ramadã. Diz que man sama 3 أيام من آخر شعبان ووصلها بشهر رمضان كتب الله له صوم شهرين متتابعين. Imam Sadiq alayhi salam está falando quem que faz o jejum, jejuando 3 dias, está ligando 3 dias final do mês de Sha'ban, está ligando com o mês do Ramadã, Allah subhanahu wa ta'ala escreve para ele recompensa de uma pessoa que 2 meses ele está em seguida jejuando. Recompensa de aquela pessoa, Allah subhanahu wa ta'ala vai dar para ele. Por isso, como que Imam Sadiq alayhi salam ensinando para nós, para ganhar a recompensa, para pegar a espiritualidade, para se purificar, se preparar para o mês da Ramadã. E não é difícil a gente tentar 3 dias do mês do Sha'ban e jejuar, em seguida entra o mês do Ramadã. Ahlul Bayt alayhi salam deixaram para nós várias súplicas que a gente pode entrar através dessas súplicas e se purificar, através dessas súplicas se preparar para o mês da Ramadã. Nós temos várias súplicas dos Ahlul Bayt. Quando encontrar a lua é uma súplica, quando o primeiro dia do mês da Ramadã, outra súplica, qualquer momento desse mês sagrado, mês da Ramadã, existem as súplicas à noite, depois de cada oração, de manhã, antes de Fajr, tem as súplicas que a gente pode ligar com Allah subhanahu wa ta'ala. E mais importante, isso que a gente, durante esses dias, tentar se preparar para entrar no mês sagrado, mês do Ramadã. Dizer que
dos caminhos que a gente pode se preparar para entrar no mês de Ramadã é isso, e começar a contar, ter vontade de encontrar o mês de Ramadã. Quando a gente tem dos amigos, ou uma das famílias, que um tempo não encontrou ele, né? Depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, e primeira vez que quer que encontrar ele, depois de todo esse tempo, ou primeira vez na sua vida, uma pessoa que está amando tanto a ele, quer encontrar ele. Como que cada segundo que está passando, e tem uma esperança, tem uma luz no seu coração, né? Para encontrar aquela pessoa. Está se preparando para esse encontro. Agora, mês de Ramadã, isso. E vamos desde hoje, desde agora, a gente se prepara. Cada segundo que passa para frente, cada momento que passa para frente, a gente lembra mês de Ramadã. Mês de Ramadã. Cada dia fala, cada dia se escreve que está chegando no mês do Ramadã. Se foi esse jeito, essa lembrança e prepara a gente para entrar no mês de Ramadã com um coração que está preparado para encontrar ou entrar no mês de sagrado, mês de Ramadã. Inshallah, cada um de nós, através da palavra de Ahlul Bayt, alayhimus salam, a gente vai se guiar, a gente vai encontrar o caminho, o melhor caminho que pode entrar no mês de Ramadã, mês sagrado. Inshallah, Sheikh. Muito obrigado, Sheikh, pela apresentação de hoje, pelas explicações. Sheikh Mahdi Elohi também queria concluir sobre algumas recomendações do Imam Ali. Que a paz esteja com ele. E, irmão querido, só para finalizar, porque não temos muito tempo. Já falamos que esse mês, por que é importante o mês sagrado de Ramadã? Porque há uma ligação fortíssima entre o Alcorão sagrado e esse mês. O Alcorão foi revelado, à luz desse livro, à luz da palavra de Deus, foi revelado nesse mês. Né? Por isso é muito importante, por essa ligação. O Alcorão sagrado é tão importante, é tão grandioso, é tão valioso, que Deus fala, se fosse revelado esse livro para uma montanha, iria ser destruída. Mas Deus revelou como um presente para o coração do profeta Muhammad, através do arcanjo Gabriel, para nos passar esse presente, para nos passar essa mensagem, essa recordação, essa palavra de Deus, Altíssimo seja. O Imam Ali, alayhi salam, no sermão 176, no livro Nahjul Balagha, ou seja, alhamdulillah, temos esse livro, O Método da Eloquência. O Método da Eloquência, a primeira parte desse sermão, falando sobre a grandiosidade do Alcorão Sagrado. Vou ler bem rápido para finalizar nossa transmissão ao vivo. O Imam Ali alayhi salam fala sobre a importância desse livro. Sabei que esse Alcorão é um conselheiro que jamais se engana, um líder que jamais desvia, é um narrador que jamais mente. Ninguém se senta ao pé dele sem que quando se levanta tenha obtido um aumento ou diminuição. Aumento quanto à diretriz a seguir e diminuição da sua cegueira espiritual. Olha que lindo a fala do Imam Ali. Deveis saber também que ninguém ficará livre de carência antes da orientação do Alcorão. Portanto, buscai nele a cura para a vossa enfermidade e procurai a sua assistência para os vossos dissabores. Ele contém a cura para os grandes males, a saber, a descrença, a hipocrisia e a rebeldia, e o extravio. O Alcorão Sagrado contém essas coisas. É um conselheiro que jamais engana. Vamos familiarizar mais com o Alcorão Sagrado. Vamos conhecer a palavra de Deus. Vamos recitar. Se alguém não consegue recitar em língua árabe, língua original do Alcorão Sagrado, não é importante. Leia a tradução. Leia o Alcorão Sagrado.
Trata bem com esse livro. Não negligencie. Não negligencie com esse livro sagrado, com a palavra de Deus, o último livro sagrado, a última revelação de Deus Altíssimo seja. Inshallah, vou deixar o último conselho. Eu sou muito pequeno para deixar um conselho, mas tem irmãos queridos e irmãs queridas que estão assistindo nossa transmissão ao vivo. Irmãos queridos, vamos aproveitar esse mês. Esse mês não é qualquer um. É um mês grandioso de Deus. O mês que foi revelado nele o Alcorão Sagrado. O mês que o profeta aproveitava muito, muito. Sempre recitava o Alcorão Sagrado, orava, ajudava os crentes, ajudava os pobres necessitados, as pessoas de situação de rua, né? Você tem que mostrar, olha, no mês de Ramadã você tem que demonstrar sua fé. Você é crente, você é muçulmano, demonstre. Mostre para Deus. Não só fala linguagem, eu sou muçulmano, eu sou crente, eu sou fiel, mas demonstra. Islã se manifesta nas práticas. O mês de Ramadã chegou. Mostra sua obediência, sua submissão com sua recitação do Alcorão Sagrado. Com sua caridade, né? Aproximar dos pobres, dos necessitados. Às vezes, escutar a fala dele vai diminuir o sofrimento dele. Nem precisa ajudar ele. Sente, fala com ele. O que você tem? Fala com tua família, né? Então, nós precisamos mostrar a Deus, demonstrar nossa submissão, nossa obediência, nossa fé nesse mês sagrado, especialmente conectar com esses livros sagrados, ao Corão Sagrado. Se você sabe a tradução, se você sabe a leitura em língua árabe, leia, recite. Se você não, recite em língua portuguesa. Não faz problema. Deus é misericordioso, vai aceitar a tua recitação. Tudo bem. Que Deus abençoe todos vocês, irmãos queridos. Bom, irmãos e irmãs, telespectadores que estavam aí nos acompanhando hoje nessa live. Chegamos ao final de mais uma live semanal. Vou lembrar mais uma vez que o Ramadã se aproxima e dentro do mês do Ramadã teremos programas especiais, também ao vivo. Serão 30 dias seguidos de programas e todos eles na madrugada, 4:30 da manhã, horário de Brasília, até o horário do chamado da oração, do Adhan, em São Paulo. Depois teremos a oração congregacional e depois mais um pouquinho, uns 15 minutos mais de programa ao vivo depois da oração, do chamado do Adhan, para falarmos algumas coisas mais. Esse programa vai conter vão ter especialistas e no campo da área da jurisprudência, no campo da ética e moral, no campo da crença islâmica e também nas histórias do Alcorão Sagrado. Peço desculpas aos irmãos que acompanharam a gente hoje, tivemos alguns probleminhas. Inshallah que no programa que tivemos no Ramadã tudo corra bem e que Deus aceite os nossos esforços e Inshallah nos vemos nos programas especiais do mês do Ramadã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Muito obrigado, irmão.
ليتك دوما قريب. I just love the way you make me feel. Every time you come around, you breathe life into my soul, and I promise that I'll try throughout the year to keep your spirit alive. In my heart it never dies. Oh, Ramadan. Ramadan.